E como um pedaço de cana, como um bagaço, eu me arrastei até a igreja. Cadê? Mostra aqui o bagaço. Olha a bagaceira, quem era deste não. Olha só quem era o velho deste não. Antes de eu aceitar Jesus, eu era essa bagaceira que tu está vendo aqui. Olha a grossura do braço. Parece até o braço de Maguila. Malhado. Sabe o que foi? Sabe qual foi a causa disso aqui? A cocaína, a maconha, o haxixe, o ropinol, o dezepam, o agalfan, o electrose, a cola de sapateiro, a prostituição e a cachaça. Eu era bagaço. Hoje eu não sou mais bagaço. Porque um crente me falou de Deus, me falou de Jesus. E Jesus Cristo Nazareno me libertou da bagaceira. Porque eu fui me arrastando como um bagaço até uma casa de recuperação evangélica. E lá eu aceitei Jesus. A igreja é lugar de bagaço. A igreja é lugar de bagaço. Porque é na igreja que Deus transforma o bagaço. Amém? Nós temos um tema gravado em CD que diz assim: droga não é semente, droga é bagaço. Droga não é semente, droga é bagaço. Tira o caldo da cana, a cana vai se transformar em pega o bagaço e plante, molhe, comece a adubar o bagaço da cana. Não vai nascer uma outra cana, mas Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Ele pega o bagaço da cana e Ele transforma em um vaso de bênção. Assim como fez na minha vida, na vida do missionário Lázaro, e em muitas vidas, em outras vidas que hoje estão empenhados com a palavra de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero que todos, agora, se você está sem Bíblia, fique aí juntinho de alguém, ou alguém vai te prestar a Bíblia. Abramos a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 6. Vamos ler o versículo 5 e 6 das Santas Escrituras de Deus. Amém? Louvamos a Deus por esta palavra que será ministrada nesta noite. Confesso que eu estou regozijado e alegre por esta oportunidade. Amém, queridos? Quem abriu, diga amém. Amém. João 14, 5 diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. O que foi que Jesus disse-lhe? Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai e você diz amém? Amém, queridos? Queridos, o que nós temos aqui, um dos textos mais importantes das Escrituras Sagradas. Assim, eu reconheço que é um dos textos mais importantes. Tomé, um homem que andou lado a lado com Jesus, mas não sabia nada acerca do caminho. Se aproximou de Jesus e perguntou a Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde. E ele estava ali frente a frente com o caminho, com a verdade e a vida. Jesus Cristo, o único caminho que leva o homem à vida eterna. Não existem outros caminhos. Amém, queridos?
porque Jesus é o verdadeiro caminho. E assim nós cremos que Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem à vida eterna. Diga para o seu irmão: Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e Jesus é o caminho. Agora, queridos, para andar nesse caminho, se afirmar nesse caminho, precisa verdadeiramente aceitar Jesus como Salvador. Se não aceitar Jesus como Salvador, você não vai conhecer o Pai, você só vai conhecer a Deus. Ou seja, melhor dizendo, você só pode conhecer a Deus aceitando o Filho de Deus, Jesus. Quando Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, sabe o que é que Jesus está dizendo? Você precisa me conhecer para você depois conhecer o meu Pai que está no céu. O homem precisa conhecer a Jesus para depois conhecer a Deus. Aí sim você passa a ser filho de Deus. Antes, se você ainda não aceitou o Filho de Deus, você é apenas uma criatura. Mas agora eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém, queridos? Lázaro tem uma música no terceiro CD, Deus é fiel. Se não me falha a memória, a terceira música que diz, aliás, a quarta música, filho de Deus. Agora eu sou filho de Deus, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outros meios. Queridos, mas para alguém conhecer a Jesus, esse alguém precisa ser instruído ao caminho em que deve andar. Salomão, um homem sábio, lá no Provérbios 22, verso 6, Salomão diz: instrui a criança ao caminho em que deve andar. Queridos, infelizmente, ninguém me instruiu ao caminho que eu devia andar. Essa é uma pergunta, às vezes: Reginaldo, por que você conheceu as drogas? Por que, Reginaldo, você esteve preso na capital de Aracaju? Por que, Reginaldo, você se prostrou diante de falsos deuses? Você não foi instruído ao caminho da verdade, ao caminho da vida eterna, ao caminho de Jesus, ou seja, ao único caminho que leva o homem à vida eterna. Queridos, meus pais não me instruíram ao caminho que eu devia andar. Eu não tive essa instrução. E digo mais, hoje eu estou aqui com uma filha de 21 anos, chama-se Ariana, minha primeira filha. Nasceu de um relacionamento, dos meus encontros, e eu também não instruí essa filha ao caminho em que ela devia andar, porque muitas das vezes, quando eu frequentava as bocas de fumo em Salvador, essa menina com 3, 4 anos, 5 anos, ela andava juntamente comigo nas bocas de fumo dentro da capital de Salvador, porque eu não tinha muitas das vezes com quem deixar a minha filha Ariana. E eu também tive uma mesma criação. Ninguém me instruiu, meus pais não me instruíram. Por isso que eu conheci as drogas, porque ninguém instruiu ao caminho que eu devia andar, o caminho da verdade. E eu conheci as drogas ainda novinho, com a idade de 12, 13 anos. A primeira droga que eu experimentei, prostituição. Missionário Reginaldo, de droga é, e prostituição é droga sim. Porque o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Eu ainda era uma criança, eu tinha só 12, 13 anos. Eu já estava me prostituindo em Aracaju. Os meus pais se separaram. Minha mãe deixou 6 filhos na capital de Aracaju. E nós fomos criados por uma avó paterna com muita dificuldade. Essa avó paterna não tinha condições de
instruir ao caminho qual nós devíamos andar. Por isso que eu conheci as drogas, triste, revoltado, traumatizado, porque eu cresci me esperando no meu pai. Ontem eu falei isso aqui na igreja. Se o meu pai bebia todas as cachaças, eu queria ser parecido com o meu pai. Se o meu pai tinha muitas mulheres, eu também queria possuir ou me prostituir com muitas mulheres. Eu cresci me espelhando no meu pai. Esse foi o caminho que eu conheci. O meu pai teve 6 filhos com a minha mãe, Anunciada. Depois o meu pai teve mais 5 filhos com a segunda esposa, Edinalva. Depois o meu pai teve mais 2 filhos com a segunda mulher, Acácia. Depois meu pai teve mais um filho com a quarta, foi a quinta mulher, Cristina. Resumindo, meu pai hoje está com a 9ª, é a 10ª mulher. Meu pai está com uma criança de 4 anos e uma criança de 2 anos. Eu cresci esperando no meu pai. Resultado, quando completei 14 para 15 anos, ainda andando em um caminho de morte, sofri um acidente de carro, uma grande colisão em Aracaju, voei pelo para-brisa de um Fusca, estava no carona. Resultado, 43 pontos no rosto. Está entre a vida e a morte agora, Reginaldo Conrado de Matos. O que fazer com Reginaldo Conrado de Matos? Ele não tem certidão de nascimento. Eu ainda não possuía meu documento, uma certidão de nascimento. Isso me revoltava, porque para eu me alfabetizar, para eu estudar no primário, dentro de Aracaju, a minha avó, através das suas influências com algumas diretoras de colégio, eu ainda aprendi me alfabetizar, fazer o meu nome, fazer uma matemática pela infinita misericórdia de Deus. Está Reginaldo entre a vida e a morte, dentro de uma UTI. Meu pai correu para tirar minha certidão de nascimento. Queridos, mas eu posso ver hoje e posso confirmar isso aqui, que dentro daquela UTI onde eu estava ali, entre a vida e a morte, estavam as mãos do Deus Todo-Poderoso. O Deus que não tem prazer na morte do pecador. E Deus também já sabia que hoje Ele poderia contar comigo para esse grande projeto missionário. O projeto missionário de pescar almas, de pescar vidas perdidas, melhor dizendo, pescar bagaços. Porque é assim que Deus tem feito na minha vida. Revoltado, porque quando eu conhecia a minha mãe, eu ia completar 17 anos. A minha mãe ainda me levou para a igreja, para que eu aceitasse Jesus. Eu com os cabelos grandes, eu idolatrava os meus cabelos, eu usava brinco em tudo quanto é lugar, brinco na orelha, brinco no nariz, eu parecia uma porca de brinco no nariz. Escravo de um capeta que se chama malandrinho, falando gíria. Esse era o caminho que eu andava, caminho de morte, como diz o sábio Salomão no provérbio de número 14, no verso de número 12. A Bíblia diz: há caminho que para o homem parece direito ou perfeito, mas o final desse caminho são caminhos de morte. Era esse caminho, não era o caminho da vida eterna, não era o caminho da verdade. Queridos, o homem só é liberto pela verdade. É a verdade que liberta o homem. João confirma isso no seu evangelho, no capítulo de número 8, no versículo de número 32. Conhecereis a verdade. Então, queridos, quando o homem conhece a verdade, o homem é liberto. Aquele que é firmado na verdade, ele não pratica prostituição. O homem que é firmado na verdade, ele não pratica roubos. O homem que é firmado na verdade, ele tem o caráter de Cristo, o caráter de Jesus. Diga para o seu irmão: você tem o caráter de Cristo. Diga: você tem o caráter de Cristo. Mas por que tanto sofrimento? Tudo porque de um caminho de morte, tudo porque de um caminho que não era perfeito.
pessoas me falavam de Jesus. Minha mãe me levou para a igreja. Na época minha mãe não congregava na Batista Sinai, congregava em outro ministério. Várias vezes eu ouvi o pastor pregando Evangelho de João 8,32, Evangelho de João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. E o pastor era um pregador temente teimoso. O pastor fazia apelos. Eu me lembro do ex-Cabeleira pregando aqui em Salvador. Eu só tinha 16 anos e alguns meses. Eu me lembro do ex-Paulinho Bang Bang pregando aqui em Salvador. E eles pregavam a palavra de Deus. E eu fazia um julgamento ao contrário. Eu achava que o pastor da igreja combinou com esses homens para dar os seus testemunhos, para ver se eu iria na frente e aceitava Jesus. Queridos, o inimigo quase me roubou de Deus. Satanás quase me roubou de Deus, porque de um caminho de morte, um caminho sem solução, um caminho sem vida eterna. E hoje, nesta noite, o que é que a igreja evangélica batista Nova Esperança oferece para você? O caminho da vida eterna, que chama-se Jesus. Esse é o verdadeiro caminho. Depois que eu estive em Salvador, eu me lembro que eu furtei a minha mãe. Aí é onde entra as partes, eu me lembro. Inclusive é uma nova música de Lázaro, eu me lembro. Eu me lembro que eu furtei a minha mãe, comprei uma cocaína em Salvador, que vinha lá da Bolívia, Peru, México. Essa cocaína eu misturava, baldeava, ou seja, 200 gramas de cocaína eu fabricava 1 quilo. Misturava com maisena, sorrisal, bezina, farinha de trigo, 200 gramas até tal de pó eu colocava na cocaína. Comprei 400 gramas de maconha aqui em Salvador. Essa maconha vinha de Chique-Chique, de Petrolina, Pernambuco. Eu comprava 400 gramas de cocaína, fabricava 1 quilo, misturava com capim, fezes de gado, muqueava com mel e conhaque de alcatrão, seu João da Barra. Fabricava 1 quilo. Queridos ouvintes da palavra do nosso Deus, esse era o caminho que eu seguia. Caminho de morte, não caminho de vida eterna. Dentro da capital de Aracaju, depois de ter comprado toda essa droga, ou essas drogas, a maconha e a cocaína, dentro de Aracaju, me convidaram para chefiar uma casa de prostituição de garotos e garotas de menores. Agora eu me achava o bom na boca, na praia de Atalaia. A minha missão era frequentar as portas dos maiores colégios em Aracaju. Colégios que eu poderia citar os seus nomes. E a minha missão era levar um comprimido diluído de Roupinol, ou de Opitaliton, de Reativan. Claro, além das 5 ampolas de gluconegan que eu me aplicava nas minhas veias. A minha missão era convidar garotas de menores para tomar um suco de laranja, ou um caldo de cana, ou um refrigerante. E ali eu encontrava meios de colocar aquela droga naquela bebida, ou naquelas bebidas. Depois que aquela garota tomasse aquela bebida, seria usada sexualmente e seria batizada em uma casa de prostituição. Era esse o caminho que eu seguia. Caminho de morte, caminho que não leva o homem à vida eterna, caminho que não leva você a morar no céu, como Lázaro cantou aqui nesta noite. Para você carimbar o seu passaporte do céu, para você arrumar as suas bagagens, você precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Você só vai morar no céu se você aceitar o Filho de Deus. Se você não aceitar o Filho de Deus, você não pode morar no céu. Você está pronto? Amém? Amém. Queridos, aí eu fui preso. E o homem preso, o homem lembra de muitas coisas. Eu me lembrava dos
conselhos para que eu usasse drogas. Meu pai nunca me aconselhou para que eu fosse um garoto de programa. Meu pai nunca mandou que eu fizesse uma tatuagem no meu corpo. E eu, com raiva do meu pai, eu não fiz só uma tatuagem, eu fiz logo 2 tatuagens no meu corpo. E eu preso na 4ª delegacia de Aracaju, eu me lembrava das palavras do meu pai, eu me lembrava dos conselhos do meu pai, eu me lembrava das mensagens que o pastor pregava na igreja, eu me lembrava do testemunho do ex-Paulinho Bang Bang, eu me lembrava do testemunho do ex-Cabeleira, eu me lembrava do que diz a palavra de Deus: há caminho que para o homem parece perfeito ou direito, mas o fim desse caminho são caminhos de morte. E os policiais perguntavam: aonde você comprou a cocaína? Aonde você comprou a maconha? Você agora é chefe de uma casa de prostituição? Você agora é um arrombador de residências? Você agora é um assaltante, arrombador de carros, ladrão de toca-fitas? Você está praticando vários roubos e frequentando as portas dos colégios e destruindo muitas vidas. Eu tinha que negar tudo. Eu não poderia confessar nada. E fui bastante torturado dentro da delegacia. Quantas torturações, quantos telefones nos meus ouvidos, quantas vezes puxaram a tatuagem do meu braço como alicate. E eu me lembrava do que meu pai dizia: meu filho, não faça uma tatuagem, tatuagem é diabólico. Meu pai sempre dizia isso e diz até hoje. Quantas torturações para eu confessar aquilo que eu fiz e aquilo que eu não fiz. Pendurado em pau de arara, a unha do dedinho do pé sendo arrancada de alicate, prematurada nas minhas costas, prematurada debaixo do solado dos meus pés, e quase que eu seria estrupado, violentado dentro daquela cadeia. 11 homens comigo naquele cubículo, para eu não ser violentado sexualmente. Eu tive que negociar a droga que eu tinha guardado, enterrado em latas, em um terreno baldio, no conjunto Augusto Franco, na capital de Aracaju. Mas os policiais, eles me torturavam os outros comparsas, porque éramos 5 presos, e os policiais, eles diziam: pau que nasce torto, morre torto. Isso aí é uma mentira do diabo, porque Deus não cria o homem torto. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O homem é quem se torta. O homem é quem se torta. Mas se o homem se tortar, Jesus Cristo que é o caminho, Jesus Cristo que é a verdade, Jesus Cristo que é a vida, Ele pega o pau torto e Ele conserta esse pau torto. Aleluia! Jesus Cristo, o homem da cruz central, Jesus Cristo, o homem da cruz do meio, Ele conserta o bagaço. Mas o caminho que eu andava era caminho de morte. Depois que meu pai me tirou da delegacia, através das suas influências, suas amizades, eu me revoltei com Sergipe, com a capital de Aracaju. Agora retorno para Salvador, e minha vida dentro de Salvador foi uma grande destruição, porque eu me envolvi com Umbanda, eu me envolvi com a Quimbanda, me envolvi com Xangô, fiz vários pactos dentro do terreiro de Umbanda, tive que engravidar uma mulher para abortar uma criança, para fazer trabalho de magia negra. Vários pactos eu fiz dentro de terreiro de Umbanda, ao ponto de comer cabeça de bode diluída, ao ponto de tomar litro de sangue de bode dentro dos terreiros de Umbanda, tomando banhos de águas purificadas, tomando banhos de água de amor, uma água podre, fedorenta, que até dente de defunto colocavam dentro da água de amor, quando eu fiz vários pactos dentro dos terreiros de Umbanda. E hoje eu não tomo mais banho de água de amor. Hoje eu estou tomando
purificadoras. Jesus quer te dar esse banho hoje. Banho de águas purificadoras. Dentro de Salvador. Devoto de Iemanjá. Devoto de Conceição. Devoto de Bonfim. Devoto de Cosme e Damião. Eu não perdi as procissões. E eu me prostava e dizia: Iemanjá, minha rainha do mar. E Iemanjá nunca iria me levar a Deus. Cosme e Damião nunca iria me levar a Deus. Bonfim nunca iria me levar a Deus. Mas dia 8 de dezembro, eu com um balaio na cabeça, idolatrando Conceição. 2 de fevereiro, na Praia do Rio Vermelho, eu dizia: Iemanjá, minha rainha do mar. E Iemanjá nunca foi rainha do mar. O rei do mar é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus andou sobre o mar. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E Jesus é o caminho. E Jesus diz a Tomé: ninguém vem ao Pai senão. Não adianta. Pode pedir a Maria. Já vi um adesivo escrito assim: pede a Maria que o Pai atende. Ou pede a Maria que Jesus atende. Eu respeito a irmã Maria, porque ela concebeu Jesus para morrer no meu lugar. E eu sei que Jesus Cristo é o filho mais velho da irmã Maria. Se Jesus Cristo é o filho mais velho da irmã Maria, isso significa que a irmã Maria concebeu outros filhos. Eu me prostrava tanto diante de Maria de Conceição, de Iemanjá, e nunca alcancei o meu milagre. Queridos, não adianta. Esses deuses estranhos não vai te levar até a Deus. O único que pode te levar à vida eterna chama-se Jesus Cristo. A Bíblia não diz que Cosme e Damião leva ninguém ao céu. A Bíblia não diz que Bonfim, ou Conceição, ou Boa Viagem leva ninguém ao céu. Isso é uma mentira do diabo. O único caminho que leva o homem à vida eterna chama-se Jesus. Quantos pactos, quantas promessas, hein, minha irmã Cris? Cris era incrédula lá em São Cristóvão, em Sergipe. E essa minha irmã, por várias vezes, me levou para terreiro de Umbanda. Porque minha irmã chorava para que Deus me libertasse. Minha irmã chorava e ela acreditava